Eu os saúdo, caçadores. Vocês vão bem? Caçando muito conhecimento por aí? Ah, olha só. Eu cheguei, joguei minha cara assim pra vocês e nem disse quem eu era, né? Que coisa feia. Prazer. Nilda Ramos Pereira, vulgarmente conhecida como Pandora. Tá, mas não é aquela da lenda grega, não, tá? É quando você abre a caixa de Pandora, Nilda, você não encontra desgraças, você encontra conhecimento. Olha só, eu sei que tem um monte de gente por aí na internet ganhando dinheiro, fazendo gracinha, etc, 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 etc. Bom, eu vou fazer uma gracinha pra vocês. Vocês sabem qual é a música do dinheiro do Estado que sumiu, que o nosso governador vazou com ele? Olha qual é a música. Vamos prestando atenção. Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu. Tá. Esse é a melô do nosso dinheiro do Estado que sumiu. É nosso, gente, porque a gente paga imposto. Agora, onde ele colocou o dinheiro? Cadê você? Onde sumiu? Sumiu. Bem, vamos continuar. Eu tinha falado pra vocês que a nossa ilustríssima princesa Isabel, essa mocinha aqui, vou mostrar pra vocês quem é. Ó, olha que gracinha que ela é, olha. Muito fofa ela, né, gente? Uma graça, né? Nossa. Bom, além de linda, tinha um nome comprido. Eu acho que ela precisou de 2 carteiras de identidade quando foi fazer, sabe? Se é que naquele tempo tinha. Eu acho que era só um papel dizendo que era a princesa regente do Brasil. Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga, de Bragança e Bourbon, D. Ainda tem o D, do marido, o Conde D, sabe? Quando chegar lá na Guerra do Paraguai, eu vou contar pra vocês a história do Conde D e dela. Nos mínimos detalhes. Mas, por enquanto, vamos lá. Bom, a ilustríssima princesa aboliu a escravatura, boa, com uma pena de ouro. Não assinou a lei com uma biquezinha, não. Assinou com uma pena de ouro. Lindona, maravilhosa, tá? Muito bem, vamos lá. A República. Como é que vocês acham que foi a proclamação da República? Foi assim, na moleza? Na coisa fácil? Nada disso, caçadores. Não foi assim fácil, não. Vocês acreditam que até a Chiquinha Gonzaga, a nossa ilustre compositora, abre alas que eu quero passar, ela também estava metida, era republicana também. Fora que era uma mulher totalmente liberada para aquela época, né? Uma mulher fumava, vivia nos bares onde os homens se reuniam. Ela era completamente nova, futurista, num século que não era futurista. Se vocês quiserem saber mais sobre Chiquinha Gonzaga, a Globo fez uma minissérie na época com Regina Duarte e a filha. Evidentemente, Gabriela Duarte era a Chiquinha Gonzaga nova e a nossa ilustre Regina Duarte, a namoradinha do Brasil, era a Chiquinha Gonzaga mais velha. Aliás, linda, gente, adorei. A colocação do Rio Antigo foi beleza. Apesar de que não precisa ir muito longe, né, gente? Nosso Rio Antigo tá aqui no centro da cidade. Se você quiser conhecer o Rio Antigo, é só ir pro centro da cidade, gente. Você quer saber onde é que foi que o imperador e a imperatriz moravam na época? No Paço Imperial, ali na Praça 15. Que, aliás, foi ali, naquele porto ali, que Dom João desembarcou quando chegou aqui no Brasil. Só que a água era mais pra lá, tá, gente? A água era muito mais pra... Eles foram aterrando, até ficar do jeito que tá. Tá? Mas a água era quase ali. Pra vocês terem uma ideia. Tanto que a base da marinha, a cena da nossa marinha brasileira é ali, né? Com o cisne branco, que noite de lua. Bom, continuando. O nosso amigo, os republicanos, se juntaram daqui, se juntaram dali, etc, canetinha. E Dom Pedro nem desconfiava que os caras estavam armando pro lado dele. O que ele fez? Conhecem a Ilha Fiscal? Deu um pulo lá também. Foi lá o local do último baile do Império. Aliás, onde nasceu as devidas, maravilhosas e lindas Carolinas, um doce divino, tá? Gostoso demais. Alguns chamam de profiteroles e comem até com sorvete. Aliás, uma novela que o Lázaro Ramos fez, chamada Cobras e Lagartos, que ele fazia o papel de Foguinho,
O sonho da vida dele era comer profiteroles. Ele chega ao final com a Thaís Araújo, evidentemente, vendendo profiteroles na rua. Gente, muito show. Aquelas gravações no Saara foram de primeira linha. Tá, continuando, gente, vamos lá. Então, Dom Pedro fez o seu último baile do Império. Só que eles escolheram, para proclamar a República, o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca. Aquela estação de trem que tem aqui, tá? Vou dizer pra você, tudo quanto é ruazinha que tem importante aqui no Brasil é tudo nome de algum presidente, alguma coisa. Pois bem, só que o nosso amigo Deodoro não era republicano, ele era monarquista. A última coisa que ele queria era ir contra o imperador do Brasil. Mesmo assim, ele foi até lá. Foi até a Praça 15, abriu lá um negócio. Ou até a Praça 15 não, né? Foi até onde devia ir. Aliás, tiraram ele da cama, resfriado. Tacaram a farda no homem em cima do pijama. O cara tava com febre. Botaram ele em cima do cavalo, fizeram ele levantar a espadinha, o chapéu e proclamaram a República. Sem briga, sem revolução, sem nada. De uma hora para outra você dormiu no Império, acordou na República, tá? Aliás, a maioria das transformações políticas do nosso país aconteceram assim. Nós não temos assim uma revolução. Não temos. A Constitucionalista de 32 nem conta, porque aquilo lá foi outra coisa que não teve muita repercussão. Voltamos à vaca fria. Deodoro proclamou a República. E não queria. Alguns queriam que a família imperial fosse... Deodoro simplesmente os expulsou daqui. Caçadora, eu vou tirar um pouco, tô com calor aqui. Deodoro simplesmente exilou a família imperial, tá? Existe até uma certa lenda de que Dom Pedro II levou com ele um pouco da terra do Brasil. Afinal de contas, ele era meio brasileiro, né, gente? Meio brasileiro, meio português. Então, ele, com saudade da terra, ele pegou e levou um pouco da terra para lá. Tá. Deodoro se tornou o primeiro presidente da República Nova. Também conhecida como República da Espada. Só que pensam vocês que Deodoro ficou muito tempo no poder? E, meu amor, ele vazou rapidinho. Muito rapidinho. Ele entrou em 1889 e saiu em 1894. E quem assumiu? O nosso amiguinho Floriano Peixoto. Ele era vice, gente, do Deodoro, é. É a história do vice, entenderam? O Itamar também era vice. Aliás, o Itamar ficou no lugar do Aureliano, que o pessoal falava, tinha uma piadinha na época, que era o Jô Soares que falava. Tirante Aureliano que fala, o resto dos vices não fala. O Itamar não só falou, como assumiu e pegou a rédea do negócio e foi embora, né? Tá, agora nós temos outro vice no lugar. Esse, além de falar, assume e faz, né? Agora, fazer não sei o quê, né? Vamos lá. Voltemos ao sujeito. Floriano teve um governo assim, vou dizer pra vocês. Olha, tem outra coisa bonitinha, ó. Isso aqui é uma apostila de história que eu fiz, tá? Tá bom? Essa é da história do Brasil, só que é toda resumida, tá, gente? Eu resumi o negócio porque, vou te contar um negócio, se você botar pedaço, eu peguei todos os mais importantes. O que vocês têm que aprender em história é o seguinte, não decora a data, não decora nome, isso era na minha época. Decore o contexto histórico em que aquele fato aconteceu. O que aconteceu dentro daquele contexto, dentro daquele século, dentro daquela década, tá? Ou até dentro daquele milênio. É mais fácil de você transferir esse conhecimento para o teu cérebro. Guarda, abre um arquivo aqui dentro. Teu cérebro, gente, o cérebro da gente é um computador. Você coloca dentro dele o que você quer, tá? Ou o que você não quiser colocar, você coloca dentro dele. O governo de Floriano, vou dizer o que eu escrevi aqui nos meus resumos. Preocupação com a sobrevivência e estabilidade do novo regime. Porque mais um pouco e o regime ia acabar entrando pelo cano. Defesa de um modelo de república definido por um governo de base presidencialista. Nada de primeiro-ministro. Política nacionalista. Apoio aos militares e alianças com as oligarquias, especialmente a de São Paulo. Abrindo parênteses, teve uma fase no Brasil em que nós tínhamos assim, a República do Café com Leite. Explicando, café São Paulo, leite Minas Gerais. A cada ano de eleição para presidente, se escolhia um presidente ou de São Paulo ou de Minas. Nunca era diferente, um paulista ou um mineiro, um paulista ou um mineiro, um paulista ou um mineiro.
né? Ou a gente bebia leite ou tomava café. De um jeito ou de outro, tá? Tá certo? Então vamos lá. Floriano assumiu e ficou até 1894. Em 1894 entrou um cara chamado Prudente de Moraes. Outro militar. Tá? Prudente de Moraes, desculpe, sorry. A República estava se consolidando. Só que olha só, quando o Deodoro entrou, a gente precisava de uma nova bandeira. Tá? E como as ideias republicanas eram também ideias positivistas, com T na parada, tá? A nossa bandeira quase ficou igual a dos Estados Unidos, tá? Quase igualzinha. Um dos primeiros desenhos era parecidíssimo com a bandeira americana. Até as estrelinhas deitadinhas assim, ó, tudo americanizado. Mas não foi aceito pelo povo. Então o que fizeram? Desenharam uma nova bandeira. Não podia mais ter a marca do Império Português aqui, porque não se era mais Império. Então eles fizeram uma nova bandeira e utilizaram o sistema positivista de Auguste Comte. Amor por princípio, ordem por mérito e progresso por fim. O amor foi tirado da bandeira, ficamos com ordem e progresso, tá? Tá difícil o tal do progresso. E a ordem, então, nem se fala, tá? Vamos abafar o caso. Tá, vou dar uma parada aqui para vocês explicar o ilustre ídolo ou herói da República. Sabe quem é que eles colocaram como herói da República, gente? Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier. E pintaram, sabe aquele quadro que tem dele? Barbudo, cabeludo, estilo Jesus Cristo? Esquece aquilo, tá? Primeiro que o cara era do exército, não ia ficar com um cabelo enorme daquele, todo mundo aqui tinha medo de piolho. Naquela época era uma piolhada que eu nunca vi na minha vida. Então nenhum soldado, de forma nenhuma, ia ficar com cabelo comprido igual o meu e muito menos de barba. Aquilo foi colocado mais para instigar a população a culto ao herói. E o herói da República ficou sendo quem? Nosso ilustríssimo amigo Tiradentes. Bom, já fechei esse pedaço, tá bom? Vou começar uma outra coisa. Eu disse pra vocês que meu nome é Nilda Ramos Pereira e que eu uso o pseudônimo E Agora de Pandora e que a minha caixa é de conhecimentos, não de desgraças. Bom, eu tenho 52 anos, sou professora de história, tem 17 anos que eu não trabalho de carteira assinada, porque tá difícil pra caramba, mas eu consigo me virar, consegui até me formar sem trabalhar. Gente, eu ralei 3 anos na faculdade pra me formar, tá? Foi brabo, não foi mole, não. Eu venho de inúmeros problemas, sou uma ex-paciente do INCA, eu fiquei no INCA durante mais de 20 anos me tratando, quer dizer, fazendo uma manutenção de um câncer que eu tive antes dos 30 anos de idade, tá? Muita coisa já passou pela minha vida. Já entrei numa deprê enorme e graças a uma mulher chamada Ana Maria Braga, eu saí dela. Por quê? Porque o programa dela me fez aprender a fazer artesanato em geral, que eu já gostava de mexer com as mãos. Minha mãe me ensinou essas coisas a bordar, a cozinhar, a costurar essas coisas desde pequena. Mas eu aprendi mais coisas na cozinha. Eu aprendi uma culinária antidepressão. E isso eu devo a Ana Maria Braga. Que eu assisti o programa dela todo dia, em outro canal, evidentemente. Nesse agora eu assisto às tardes, no Viva, que é o que eu gosto de assistir. Onde ela tá. Também sou fã daquele louro doido dela lá. Passamos por muita coisa na vida. A gente passa por muita coisa na vida que a gente não queria. E eu vou dizer pra vocês o seguinte. Esse aqui ainda é um país cheio de preconceitos. Preconceito com pele, preconceito com cabelo, preconceito com corpo. O gordo não pode fazer certas coisas, pois eu sou gordinha, danço, canto, sapateio, faço tudinho que qualquer magrinho faz. De vez em quando até melhor que algum magrinho faça, tá? Então, gente, eu tô colocando esse tipo de coisa pra vocês aqui, tô dividindo esse conhecimento com vocês, porque eu acho que é de suma importância que a gente aprenda a história do nosso país.
Não porque essa história de a história é chato. A história não é chata. É como você explica a história que se torna chata. Se você coloca isso num contexto diferente, a história fica linda. Coloque a história na literatura. Coloque a história na arte. Coloque a história na geografia. Porque nenhum professor de história... Eu sou professora de história. Eu leciono geografia. Eu leciono literatura. Eu leciono arte. Porque tá tudo interligado, gente. Se eu não souber que Picasso pintou a Guernica, como é que eu vou saber o significado dela no contexto da história da Segunda Guerra Mundial? Foi um ataque a Guernica, treinando, que esse quadro nasceu. Se eu não souber onde é que é a Espanha, de que me adianta saber a história da Espanha, o quadro, etc., se eu não sei onde é que a Espanha fica? Na Europa. Literatura. Se eu não estiver lendo, por exemplo, A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende, eu vou aprender muito sobre a Revolução de lá. Salvador Allende. Então, cada um está interligado com o outro. Quer saber um pouco de história se ligando numa base fictícia? Leia Jô Soares, o homem que matou Getúlio Vargas. Vocês vão ter uma outra visão de coisas que a gente nem sabe que existe. Aliás, o Jô arrasa, tanto no Xangô de Baker Street como no homem que matou Getúlio Vargas. Sou sua fã, Jô. Gente, os livros estão aí para isso. Os livros estão aí para ser colocados na estante simplesmente. Eu tenho um monte de livro na minha casa. Eu tenho livro, eu tenho apostila. Todas as coisas, o material todo que eu estudei na faculdade, ele está aqui na minha casa. Claro, eu perdi muitos livros na minha vida. Mas o que é o primeiro livro de história que minha mãe me deu quando eu tinha 12 anos de idade, ele está comigo até hoje. Compêndio de História Geral. Foi ali que o fogo acendeu. Eu já era muito ligada nessas coisas, mas a primeira vez que eu perguntei uma coisa pra minha mãe, ela falou assim pra mim: vai pesquisar? Ih, ferrou. Nunca mais parei de pesquisar na minha vida. Aliás, eu pesquiso até hoje. Qualquer tipo de assunto ligado à história me interessa muito. Tanto a antiga, quanto a moderna, quanto a medieval ou quanto a contemporânea. Nós estamos num eixo agora de mudanças quase catastróficas no nosso país. Não vamos dizer catastróficas, que é demais. Mas nós estamos vivendo um momento que a gente precisa colocar na cabeça que o ano que vem é ano de votação. E nós temos que parar de achar que nós vivemos numa democracia só porque a gente vota. Um país democrático não é aquele só que você vota. Um país democrático é aquele onde todo mundo tem um salário decente, uma casa decente para morar. Seus filhos estão estudando em escolas boas. Tá? E você tem condições de pagar todas as suas contas. Democracia é eleger gente com caráter. Se ela não tem, não elege. Para que você vai eleger? Para você ficar 4 anos reclamando? Gente, eu votei uma vez na minha vida, aos 18 anos. Depois eu fiquei 6 ou 7 anos sem votar. Por quê? Porque era o mesmo discurso sempre, a mesma demagogia sempre. Sabe? Eu não reclamo. Por que eu não reclamo? Porque eu não votei naquele cara. Agora, você vota no cara, depois você descobre que ele fez um monte de porcaria no país e você começa a reclamar. Ah, porque ele é isso, aquele grupo. Não há como ter direito a reclamar se você votou. Se você faz questão de direito, você está exercendo um direito. A gente não exerce direito aqui no Brasil quando a gente vota, gente. Eu sou brasileira, mas você não está exercendo direito, você está exercendo um dever. Se você não vai lá, durante 3 eleições eles cortam seu CPF, você não abre conta, você não faz um concurso público. Isso é país democrático? Eu queria saber onde é que está o governo do povo, pelo povo e para o povo. Eu queria muito que o brasileiro aprendesse que quem dá emprego para eles somos nós. E nós temos o direito e o dever de tirar ele de lá quando ele faz merda. Porque ele faz merda. Parafraseando Paulo Gustavo Valdomiro. Ele faz merda? Ele faz merda.
Então ele não tem o direito de ficar lá. Ele não tem o direito de nos roubar e a gente ficar sentado, parado, sem fazer nada. Já que a única arma que a gente tem é o voto, não dê voto para ele. Não estou fazendo campanha para ninguém votar nulo, não. Eu estou dizendo para você pensar muito bem antes de você votar. Vão voltar, gente, os mesmos caras do passado. Esses caras fazem isso. Sabe por que eles conseguem se eleger de novo? Porque eles conhecem a história do passado todinha. Então eles usam o mesmo truque que o cara usou 200, 300, 400 anos atrás, na época da Primeira República, e todo mundo entra. Gente, vamos parar com isso. Eu gostaria que fosse feita uma coisa só. Muda o contexto. Que cada deputado, senador, vereador, presidente da República, prefeito e governador faça um concurso público para o cargo. E que a exigência seja administração. Porque você entrar lá sem saber pinóia nenhuma é demais, né? Já chega o tiririca, que não entra e sai, não vim fazer nada até agora para São Paulo. Não vim fazer nada. E é deputado federal. Que chique, né? Ah, porque ele é pobre. Ah, pelo amor de Deus, gente, vamos parar com essa história de que eu vou votar nele porque ele é pobre. Ou vou votar nele porque ele é bonito. Ele é bonito? É, ele é bonito. Mas pelo amor... Amor, não faz isso com você nem com o país. É a mesma coisa os caminhos que a educação está tomando. Quando eu estudei, gente, eu estudei em plena ditadura militar. Eu terminei o meu fundamental na ditadura militar. Eu comecei meu segundo grau na ditadura militar. E nem por isso eu deixei de estudar história, geografia, filosofia, artes, música. Por que agora tem que escolher? É obrigação de todo brasileiro saber a sua história. Saber por que veio, aqui veio, como é que o governo começou, como é que a gente chegou até aqui. Gente, isso é uma coisa lúcida. Isto é, lúcido. É necessário. Tá? Por favor. Não façam mais isso, não. Nosso próximo encontro a gente vai falar sobre o coronelismo no Brasil, tá? Tá certo? Beijos, meus caçadores. Continuam caçando o conhecimento, que é a melhor coisa que tem. Eu tô caçando até hoje e nunca me arrependi. Até mais, meus amigos. Vejo vocês na próxima postagem. E obrigado pelas inscrições, obrigado pelas visualizações. Amo vocês.